E aí pessoal, tudo bem? Estamos com mais um vídeo e dessa vez é a continuação do vídeo anterior, fazendo um desenho speed painting utilizando o lápis sanguínea e o Pierre Noir, tá? No caso são da Conté, tá bom? Conté a Paris. E eu havia falado sobre esse lápis, né? O sanguíneo em si, que ele é um pouco mais uma cor meio de barro, alguma coisa assim. Ele pode mudar um pouquinho, tá? A sua cor, mas geralmente é essa cor. Então ele vai desde o vermelho arroxeado até o laranja avermelhado, tá bom? Então vai depender um pouco de quem faz esse tipo de lápis, tá bom? E também a gente não pode esquecer que ele vem em vários tipos, em barra, né, ou um lápis propriamente dito. Sem contar também das marcas, né, que seria a Conté a Paris, seria a Faber-Castell e entre outras também, tá bom? Talens também, tá? Então pode ser tanto em barra como em lápis, tá bom? Então, no caso aí, vocês viram no vídeo anterior que os artistas do Renascimento, especialmente o Da Vinci, utilizava esse tipo de lápis para fazer esboços, para fazer estudo dos seus desenhos, para depois estar fazendo um trabalho mais amplo, mas para tudo ele fazia um estudo, né? Então, no caso, eu apresentei 2 livros para vocês, um com algumas, no caso, mostrei dois esboços dele e no outro eu mostrei um outro tipo de livro falando um pouquinho sobre, tá? Então, no caso, aqui vocês vão estar vendo que eu tô fazendo um desenho de um animal que no caso eu ia fazer raposa. Porém, eu preferi fazer o lobo-guará, tá bom? E caso você não conheça um pouco sobre o lobo-guará, eu vou pedir aqui para minha assistente, para ela estar falando um pouco pra gente mais sobre esse bichinho, tá bom? Então, Alexa, fale sobre o lobo-guará. De acordo com a Wikipédia, o lobo-guará é uma espécie de canídeo endêmico da América do Sul e único integrante do gênero Schizocyon. Provavelmente, a espécie vivente mais próxima é o cachorro-vinagre. Ocorre em savanas e áreas abertas no centro do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, sendo um animal típico do Cerrado. Foi extinto em parte de sua ocorrência ao sul, mas ainda deve ocorrer no Uruguai. Então, gente, é um animal que está em extinção, né? Assim como outros também do nosso país. E é preocupante. Então, alguma coisa sobre eu vou estar trazendo também, né? Desses bichinhos. Assim como tinha falado das abelhas, vou estar mostrando o lobo-guará, né? Que ele é bonitinho, gente. Vocês, não sei se vocês já viram foto. Ele tem umas perninhas compridinhas. Ele tem essa característica de ter esse pelo mais alaranjado. E no caso aí eu quis homenagear este bichinho que sofre tanto, né? Assim como outros também. Infelizmente, com a ação do ser humano, né? Não sei o que vai sobrar de bichinho, né? E claro que tem alguns lugares que tentam preservar, mas é muito pouco, né? Então são vidas que precisam de ter mais atenção, né? Que faz parte da nossa história. A biodiversidade, tanto a flora quanto a fauna. Então é mais aqui um apelo para falar pro pessoal que tentar ao máximo garantir o futuro para quem está para vir, né? Para ver que deixar para eles pelo menos um pouco, né, do que a gente tem de melhor, que seriam os nossos recursos naturais, tanto a fauna quanto a flora, tá? Então, eu resolvi fazer esse lobo-guará utilizando os 2 lápis, né, o Pierre Noir e o Sanguínea. Também o auxílio do esfuminho, tá bom? Eu utilizei às vezes o dedo alguma coisa ou outra, mas foi bem pouquinho. E como no vídeo anterior, utilizando também um paninho úmido para estar limpando. Sem contar que aí eu coloquei um pedaço de papel debaixo da mão para não ter que ficar sujando o desenho, tá? Então, às vezes você encosta aí e já suja. Então, é um material que é facilmente que ele pode estar borrando.
E como eu havia falado, o Sanguínea ele é um vermelho óxido de ferro, tá? Então, naquela época o pessoal usava bastante, né, para estar fazendo os esboços e tal. Hoje em dia algumas pessoas usam, né, no caso utilizando várias técnicas, mas geralmente você vê muito as rachuras, tá? Então, com o auxílio das rachuras você pode dar para determinar onde são os músculos, as dobras, tudo, né? Dependendo. É uma técnica difícil, então, porque tem que ter uma certa percepção. Então, no caso, você pode estar utilizando fotos de referência e estudar, tá? Claro que a gente encontra também as rachuras em outras artes, como no mangá, por exemplo, tá bom? Tem muitos artistas que utilizam esse meio para estar dando volume nos seus desenhos e que acaba sendo único, né? Cada artista é porque é uma série de riscos que acaba sendo feito, que conforme vai tendo cruzamento entre as linhas, elas determinam o grau de claro e escuro também, né? Sem contar também em outras artes também que a gente pode estar vendo esse tipo de arte, tá? Então, no caso aí do lápis sanguínea, a gente vê que é possível estar trabalhando com ele, então você pode estar fazendo essas técnicas. No caso, eu quis trazer o pelo, né? E, bom, vocês veem que o vídeo está um pouco acelerado, né? Porque, querendo ou não, ficou mais ou menos 1h30 no total. E eu tentei trazer o máximo possível desde o começo até o final do desenho, tá? Não quis ficar pulando muita etapa. Então, cada parte eu utilizei cuidado, tá? As áreas mais claras, claro, eu deixei menos possível, mexi o menos possível, tá bom? Porque aí, no caso, eu não tô utilizando nenhum material, né? No caso, um lápis branco, alguma coisa. O papel que eu tô utilizando aí é o papel da espiral, né? O mesmo que eu utilizei antes para fazer os estudinhos. E aí mostrando que é possível você estar fazendo algum desenho, tá? Eu poderia estar fazendo alguma outra tipo de técnica, tal, com as rachuras, mas eu quis usar bem esse lápis, né? No caso. E como eu havia dito, esse lápis você pode estar encontrando em casas de material de arte, né? Hoje em dia você pode estar comprando online. Eu não sei se não chega a ser um material tão caro assim, tá? E ele dura um tanto. Bom, depende de como você for usar, né? For usar uma área maior, for usar ele mais chapado, ele pode estar desgastando mais. Mas aí no caso vocês viram que você pode estar utilizando ele num papel um pouco mais barato, porém esse papel tem que ter uma textura, tá? Então, geralmente quando eu vou pintar bicho, eu começo pelos olhos. Porque se der ruim, gente, é mais fácil, né? Já pensou se tá fazendo todo o desenho e daqui a pouco você chega no olho e não dá muito certo. Aí você acaba estragando o seu trabalho. Então, só que no caso, claro, você pode tentar arrumar e tal, mas eu particularmente eu gosto de começar pelos olhos. Então, começo pelos olhos e conforme for passando o tempo, eu vou vendo o que se adapta melhor à região melhor ser trabalhada. Claro que eu poderia estar vindo com outro tipo de papel, mas como eu disse, é um papel mais acessível, né? No caso que você quiser experimentar. Não aconselho muito usar papel liso porque ele precisa dessa aderência do papel, né? Para ele estar depositando a sua carga e assim você ter o seu resultado. E bom, nas áreas de luz eu deixei praticamente sem mexer, porque como eu havia falado em outros desenhos, se você acaba pintando essas áreas de luz, então você acaba perdendo muita da característica daquela imagem, né? Então, brilho de olho, alguma coisa assim, se tiver qualquer pontinho, tentar, né, deixar ali separado e trabalhar bem devagarzinho, respeitando toda a luz que tá ali, tá? Porque o olho, gente, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim como outras áreas também.
E no caso o focinho, né? Então no caso tem essa parte do focinho que eu vou estar também trabalhando e trazendo algumas texturas também, né? Não só no pelo, também o nariz tem uma textura, o olho tem outra e os pelos, né? No caso. E aí a gente vai fazendo tudo aos poucos, prestando atenção, né? Claro que a gente faz um esboço antes, ou a gente pega a referência antes, pega as linhas principais, para não estar se perdendo nessa parte do pelo, porque o pelo precisa de ter aquele movimento. Então, como vocês veem aí, não tá totalmente tudo pro mesmo lado, né? Algo dependendo da parte vai para um lado, vai para o outro. E esse movimento é que dá a forma em si da figura a ser estudada, tá? E é claro, aí eu trouxe uma figura não tão detalhada. Eu podia estar detalhando mais, mas o vídeo ia ficar muito longo e eu não queria separar ele em dois, que eu acho que ia ficar muito, né? Mas assim, para vocês terem uma base de como é feito, tá? E depende do artista também, pode estar fazendo um desenho com mais detalhes, ou então um desenho totalmente mais esboçado, tá? Então vai muito de cada um. E o legal é que a cor fica bem viva, né? Eu no final acabei não passando o verniz, tá? Se caso eu for passar o verniz, qualquer coisa eu posto lá no meu Instagram. E falando em Instagram, se você não me segue, não se esqueça, aqui embaixo eu deixo minhas redes sociais, que é o Facebook, né? O Facebook /Solami Artes e o Instagram /Solami, tá bom? A foto em si eu peguei de uma referência fotográfica, tá? Porque não tem como eu lembrar de todos os detalhes, então é necessário, pelo menos para mim e muitos artistas, pegar uma referência para poder estar tendo um norte, né? Ou então, no caso, você pode estar fazendo caricato, mas eu queria trazer algo mais real pro desenho, tá bom? E também sobre o lápis, gente, esqueci de falar, para afiar ele, você pode estar usando estilete, só que no caso, gente, tome muito cuidado, tá bom? Porque ele, apesar de ser aparentemente um material mais duro, ele é mole assim, né? Ele é um pouco sensível, então tem que tomar cuidado nessa parte, tá bom? Se eu não me engano, vendem uma espécie de ponteira para esse tipo de lápis, para você tá deixando ele mais protegido, tá? Mas no caso aqui, como eu não fico transportando, então não deixo a ponta tão grande assim. Então, às vezes, se eu preciso de uma ponta a mais, eu acabo afiando ele no papel, tá bom? Ou então tem gente que usa também lixa para estar fazendo isso, tá? Mas como eu vou usando as quinas, então faz com que vai, entre aspas, afiando e mantendo um pouco a ponta, tá bom? Então, eu usei só praticamente essas duas cores, né? No caso do preto, que ajudou bastante, né? A dar além da sombra, dessa profundidade no desenho, tá? Então, algumas vezes você vai ver que eu vou estar inclinando o papel, porque eu não consigo pintar ele tão reto, gente, por mais que eu queira. E eu tô tentando aí de uma melhor forma possível tá mostrando como é que tá sendo a pintura, tá? E no caso, quando é uma área mais preenchida, eu venho com o esfuminho e eu vou passando um pouco, e de forma leve, porque ele espalha muito fácil, então tomando cuidado para não entrar nas áreas onde tem mais claridade e mais luz, tá? E o que eu gostei também é que o preto, né, no caso Pierre Noir, ele é bem preto mesmo, não é aquele material que você vê que ele é acinzentado. Então ele é bem preto mesmo, então você tem que tomar um pouco de cuidado na hora que você for manusear ele. Mas aí no caso foi bem tranquilo, eu gostei bastante. E você tendo uma referência da onde vai, né, os pelos e tal, acaba te ajudando, né? Então eu gostei bastante. No olho assim, achei que ficou bem bacana o olho com a luz e tudo, né? Porque
invadindo um pouco a parte da luz, faz com que a gente perde esse olhar mais brilhante, né? E como no outro vídeo também havia falado, eu fiz um desenho, né? No caso, uma moça de costas e tal. E depois de muitos anos sem usar de novo, é sério, gente. Tem coisa que faz tempo que eu não uso. E o legal é que agora com o YouTube tá me fazendo eu reviver esses materiais e tá aqui mostrando, né? Então é bem legal tá fazendo de novo um trabalho com ele depois de vários anos, né? E no caso adquirindo uma certa bagagem conforme foi passando o tempo, né? Que eu fui fazendo outros cursos e tal, a percepção vai melhorando e aí acaba te ajudando, né? Então essa experiência foi bem legal, tá? Qualquer coisa eu faço outros desenhos aí para vocês. Como vocês viram, é um material que é muito, sim, tranquilo, tá? Apesar de parecer algo diferente, é um lápis que, né, no caso do lápis você vai ter um controle maior, tal. Só tomando cuidado para você não sujar, né? Tendo esses pequenos macetes. E caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa, ou se você já trabalhou com esse tipo de material, diz aí nos comentários, tá bom? Se você tem um material semelhante ou de outra marca também, o que você achou, tá? Então, aos poucos eu vou trazendo esses materiais pouco utilizados, diferentes aí pra gente estar trabalhando, tá bom? E é bastante coisa, gente, que a gente vai fazendo e vai tendo mais ideias, vai, né? E aos poucos vai trazendo aqui pro canal, tá? Então, no caso, pode ser que eu faça outros desenhos e coloque no Instagram, ou faça em off e só poste lá, ou coloque vídeos aqui, né? Ainda eu tô trabalhando essa parte, né? Tá muita coisa para fazer e tá sendo bem legal, tá bom? Então, gente, não esquece de me seguir nas redes sociais, principalmente Instagram, tá? O Facebook, mais ou menos, não, né, ainda não tô colocando muita coisa, mas é mais no Instagram, que é uma forma de eu estar interagindo mais com vocês e tal. E também aqui, gente, eu sempre tento trazer os vídeos de terça e sexta, né? Não sei se eu vou mudar os dias. E conforme for, alguma coisa for diferente, vou postando nos outros dias, tá? Sempre tentando trazer aqui. E caso você já é inscrito, não se esqueça de verificar a sua inscrição, tá? Ou você ver, porque eu não sei o que tá acontecendo com o YouTube, que ele tá desinscrevendo algumas pessoas, né? Não é só comigo, mas em outros canais. Mas como eu havia dito, é só mesmo pra vocês não ficarem sem, tá? Para você estarem acompanhando e de repente ver que será que ela tá ainda postando, então dá uma olhadinha aí. E você que é novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Ana Paula Solami, eu sou ilustradora, tá? E nas horas vagas eu sou um pouco de artesã e jardineira, tá? Só que aqui, claro, eu vou estar postando mais coisas sobre arte, tá bom? E no caso, se você gostar de alguma coisa, ou se você tiver alguma dúvida, né, alguma ideia, diz aí nos comentários, tá bom? Vocês são muito bem-vindos. E também quero agradecer mais uma vez o pessoal que está se inscrevendo. Eu quero também agradecer o pessoal que está aí escrevendo nos posts, tudo, tá? Né, tá compartilhando suas vivências. Muito obrigada, estou muito feliz por isso, tá bom? E aos poucos a gente vai trazendo aqui coisas novas, tá? E né, você que não entende muito desses materiais ou quer aprender um pouco mais, eu tô montando várias playlists, tá bom? No caso, tem giz pastel seco, tem oleoso, tem giz de cera, né? E tem os unboxings, entre outros. Então, conforme for, dá uma olhadinha nas playlists e vê o que você mais se identifica, tá? Ou ver tudo de uma vez, tá? Vou trazendo um pouco dessas coisas que eu sei um pouco e vou compartilhando com vocês, tá bom? Então eu deixo aqui meu muito obrigada, tá? Não se esqueça de se inscrever e de apertar o sininho, porque a YouTube vai falar assim, ó, tem vídeo novo aí, tá bom? Então sempre que tiver coisas novas aí, eu vou estar trazendo para vocês, tá? E muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau!